Que privilégio sobrenatural poder estar aqui à frente com vocês num dia como hoje, querido. Isso é uma bênção. Poder ver essa família toda reunida, linda, para receber as mulheres, as meninas que estão lá naquele face a face. Ei, querido, está preparado para receber outra? Não vai vir igual, não adianta esperar. O que aconteceu? E aí eu te convido, querido, no final desse culto você vai receber um convite. E aí, receba esse convite como uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia. Sabe, eu estava meditando o que falar uma noite como essa, face a face, chegada dessas meninas. E você vai, depois quando você tiver a oportunidade de ver a decoração e tudo mais do face a face, você vai ver que o tema desse face a face era Jesus, dono do meu coração. Vamos repetir? Jesus, dono do meu coração. Aleluia, querido. Isso é demais. Assim como esse menino aqui. Que Deus abençoe sua vida, filha. Jesus, dono do meu coração, do seu coração. Sabe, a gente vive num país, vive numa realidade em que todos conhecem a Jesus. Dificilmente você vai sair por aí, vai para algum lugar, e as pessoas vão falar assim: Jesus, não conheço, não sei quem é. Hoje, quem estava na IBD pôde ouvir uma palavra do nosso pastor Devanir. Ele falou assim: no nosso país, dificilmente alguém rejeita cafezinho e oração. Pode falar o que você quiser. Se chegou a pessoa: posso orar por você? Oh, pode, né? É incrível, as pessoas não rejeitam oração. As pessoas percebem o valor, a importância de Deus, de Jesus. Mas será que Jesus é o dono do coração de todas as pessoas? O que impede talvez então da gente ver as consequências de uma nação em que Deus é o dono do coração dela? Às vezes as pessoas falam de Jesus e Jesus é só como um padrão de vida. Jesus é um parâmetro. Quem fala que segue a Jesus, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Ele é uma pessoa que abre mão de coisas que talvez outras façam. Jesus é isso. É abrir mão de algumas coisas. É não viver como o mundo vive. Jesus é isso. Significa um regramento diferente, uma forma diferente. Mas será que deixar de fazer as coisas realmente significa conhecer a Jesus? Será que esse entendimento que o mundo tem de que conhecer a Jesus significa: eu não faço isso, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas, Será que é só isso? Será que conhecer a Jesus, deixar que Jesus seja o dono do nosso coração, significa deixar de fazer? Eu vou te dar uma notícia, querido. Muitas pessoas, elas não conhecem a Jesus, mas não fumam, não bebem, não matam, não usam drogas. Então isso não diferencia uma pessoa que tem Jesus como dono do seu coração. Mas afinal, o que é então Jesus ser dono do meu coração? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Convido você que acabou de sentar depois de um louvor como esse. Você falou: agora eu vou poder ficar sentado, ele vai falar muito. Não vou, se coloque em pé. Vamos ler a palavra do nosso Deus, querido. Vamos ler juntos, do verso 1 ao verso de número 10. Vamos lá? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Está aí já? Agora sim, vamos lá. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Deixa que eu leio apenas, querido. Vamos lá, acompanha a leitura. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, porque Jesus ia passar por ali. Repita comigo: ia passar por ali.
Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar: olha lá, ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus Todo-Poderoso, nós cremos que o Senhor não veio para aqueles que estão bem de saúde, Pai, porque quem está bem de saúde não precisa de médico. O Senhor veio para curar aqueles que estão doentes, Pai, para abraçar aqueles que estão na depressão profunda, pensando que o mundo não tem mais razão de ser, pensando em acabar com a sua vida. Foi para esses que o Senhor veio, Pai. Oh Deus, que nessa noite, assim como aconteceu na casa daquele homem chamado Zaqueu, que assim também seja nessa noite, que haja salvação aqui, Pai, porque esses também são filhos do Senhor, eles também são homens, ó Pai, pelos quais o Senhor enviou o seu Filho por eles um dia, Papai. Então, ó Deus, fala ao nosso coração nessa noite. Queremos conhecer o Senhor profundamente, não como alguém que foi dito no passado, Papai, não como alguém que foi ensinado quando eu era pequeno, mas como alguém com quem eu tenho um relacionamento íntimo todos os dias, que guia os meus passos, Papai. Me ajuda, Deus, fala ao teu povo nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém, querido? Pode sentar. Conhecendo Jesus, Jesus, dono do meu coração. Talvez você já ouviu a história desse homem. Alguns anos atrás, um cantor chamado Regis Danese, ele cantou essa canção, uma canção que falava sobre Zaqueu, e o povo ouviu muito essa canção, contava a história dele. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês um pouco mais detalhado o que foi Zaqueu, quem foi ele, o que aconteceu ali. Quem era Zaqueu? Zaqueu, conforme a gente lê nos versos 1 e 2, Jesus estava entrando na cidade de Jericó, estava atravessando a cidade. Então Jericó não era uma cidade pequena, ele estava caminhando, atravessando ela a pé. E o verso 2 diz que havia ali um homem rico. Ele era rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Sabe, Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Em algumas versões fala que ele era chefe dos cobradores de impostos. Publicanos eram aqueles que cobravam impostos do povo. O povo de Israel, ele estava debaixo da dominação. Ele era um povo cativo dentro da sua própria cidade. Então eles estão ali na cidade de Jericó. Lembra? Jericó de Josué, que Josué rodeou aquela cidade. E aquela muralha caiu lá no passado, ela foi reconstruída, e agora aqui nós temos uma das histórias de Jesus se passando nessa Jericó, reconstruída agora. E Zaqueu, ele era um homem que cobrava impostos. O que o povo de Roma descobriu? O povo de Roma descobriu que era muito difícil você cobrar impostos das pessoas, dos povos dominados. Porque como você, um povo dominador chegando, iria obrigar as pessoas a falar quanto elas ganham, e assim elas contribuírem em dar os impostos delas? Eu não sei quanto a vocês, mas eu moro no Brasil, século 21, 2017, e muitas pessoas ainda hoje não dizem para o governo, infelizmente, quanto elas ganham. Elas não fazem a declaração de imposto de renda, arrumam recibos para poder conseguir alguma coisa de volta, alguma restituição que não pagaram. Restituição é o que você paga e você pega de volta, mas as pessoas tentam restituir aquilo que não pagaram.
Sabe, filho, mesmo vivendo em um país em que a gente está vendo tanta coisa triste de corrupção, a gente tem que ser fiel, tem que andar corretamente. Aqui, nesse país aqui, voltando lá para a história, ali as pessoas não eram diferentes. As pessoas também sonegavam. As pessoas não queriam pagar impostos. Eles não queriam dar dinheiro para Roma. Uma situação pior até do que a do nosso país, porque por mais que haja essa corrupção, esse dinheiro é do Brasil. Lá não, era de Roma. O dinheiro era pego e era levado para outro país, para outro lugar, na cara dura, querido. Sabe aquela riqueza, aquela luta, a pessoa suou, plantou, colheu, criou o gado. Pois bem, aquele dinheiro era pego e era levado para um outro lugar. Mas as pessoas não diziam quanto ganhavam. Como eu vou cobrar impostos? Surgiram então os publicanos, os cobradores de impostos, que eram pessoas do povo, que conheciam o povo, e que eles falavam: ah, você tem dinheiro, você vai pagar um imposto. Não, eu sou pobre, não, eu te conheço, eu conheço você, há muito tempo, pague o imposto. Os publicanos ganhavam uma parte do dinheiro que eles arrecadavam de impostos. Então a boa parte dos impostos ia para Roma, e uma parte dos impostos ficava para os próprios publicanos. Agora imagina, querido, como o povo olhava para os publicanos. São traidores. São traidores. Eles pegam o nosso dinheiro e mandam para outro país, mandam para outro povo, um povo que nos oprime, um povo que nos castiga, que nos obriga a fazer as coisas que nós não queremos fazer. Estes eram os publicanos. Este era Zaqueu. Mas tem um detalhe, querido. Zaqueu não era mais um cobrador de impostos. Zaqueu, ele era o cobrador de impostos, porque ele não apenas ia lá, batia na... som, não faça isso, não bata no microfone. Mas ele não só ia até a frente das casas bater palma e cobrar os impostos. Ele era o chefe daqueles que faziam isso. Então, muito provavelmente, ao final de um dia de arrecadação de tributos, de impostos, chegavam ali os cobradores, funcionários dele, e chegavam até diante de Zaqueu e falavam: chefe, está aqui as arrecadações do dia. Aí Zaqueu começava: você foi aonde recolher os impostos? Eu fui na casa do Rafael. Rafael, ele pagou os impostos. Mas o Rafael, ele é rico. Não faça isso, você precisa ir lá e cobrar mais, porque ele pagou pouco, ele precisa pagar mais. Pensa num homem que é rico. Você foi cobrar o irmão Valmir? Pagou pouco, hein? Precisava pagar mais. Pensa num homem abençoado. Esse aí precisa pagar mais. Ele entregava as pessoas, querido. Como o povo se relacionava com ele. Imagine você, aquele colega do seu trabalho, que entrega o que os outros fazem de errado para o seu chefe. Imagina você, aquele que sempre aponta o dedo para você e só vê o que há de ruim. Zaqueu e todos os cobradores, eles ficavam à margem da sociedade. Ninguém se importava com eles, queriam mesmo que eles morressem. Alguém vai fazer aniversário na cidade de Jericó, provavelmente vamos convidar, mas não o Zaqueu, não os cobradores. Por quê? Porque se eu chamar o Zaqueu para minha festa de aniversário, ou para a festa de aniversário da minha família, ele vai ver que eu tenho dinheiro. Não chamem o Zaqueu para a sua festa. Agora, diz o texto no verso 2 que ele era um homem rico. Mas você, talvez mais do que eu, sabe que dinheiro não resolve todas as coisas. Dinheiro ajuda muito, facilita, você tem que usar ele com sabedoria, mas o dinheiro não é a chave para a felicidade de ninguém. Se você está aqui nessa noite pensando: se eu tivesse na minha conta bancária R$1 milhão, eu seria feliz? Eu digo para você, eu conheço muitas pessoas que têm isso e muito mais, e não são felizes, porque o dinheiro não é ele que é a fonte de alegria, de felicidade por si só. Agora,
diz o texto que ele ouve falar que um tal de Jesus estava passando. O que isso causa dentro do coração de Zaqueu? Sabe, querido, eu gostaria de fazer uma aplicação desse primeiro ponto na sua vida. Talvez você não é um cobrador de impostos, e provavelmente não é. Hoje em dia você vai pagar o IPTU, tem a guia, você paga no banco. Não tem alguém que vai lá bater palma para receber. Pelo menos normalmente não. Você vai pagar o DARF, você vai pagar qualquer tipo de tributo, tem uma guia lá que você recolhe e o tributo está pago. Não adianta você ficar bravo com o caixa que está recebendo isso. Ele não é ele que está cobrando você, é o governo. Talvez você não seja um cobrador de impostos, mas pode ser que você nessa noite também se sinta excluído, se sinta deixado de lado. Parece que as pessoas, elas se relacionam e você é sempre o excluído. Ele olhava para si, e eu creio que ele olhava para ele mesmo e pensava: puxa, o que eu faço não é uma coisa muito agradável mesmo. Pode ser que você fez já algo que machuca você, que todas as vezes que você se lembra disso, isso corta o seu coração e você diz assim: as pessoas não vão me aceitar se elas souberem o que eu fiz. As pessoas não vão me aceitar se conhecerem quem eu sou de verdade. Pode ser que aos olhos, aquilo que está aparente, a aparência, tá beleza, porque as pessoas só conhecem o que eu mostro, mas se eu mostrasse aquilo que está aqui dentro, o que eu já fiz, o que eu sou de verdade, eu seria Zaqueu, excluído, deixado de lado, sozinho. Talvez quando Zaqueu colocava sua cabeça no travesseiro todas as noites, ele lembrava da época em que ele não era um cobrador de impostos. Talvez ele se lembrava do tempo em que as crianças, os colegas que cresceram com ele, faziam as coisas junto com ele, pescar, sair. Hoje, querido, você tem tantas distrações, você tem TV, você tem... Agora imagina num momento, numa realidade em que não há nada disso, de distração nenhuma. A distração de Zaqueu era cobrar os impostos, exigir que o povo pagasse, e ao final do dia voltar para sua casa com o dinheiro, mais sozinho. Repita assim: sozinho. Talvez você está sozinho, talvez você olha para você mesmo e fala: eu não tenho ninguém que se importe. Se eu fosse hoje embora, morresse, acontecesse alguma coisa, ninguém perceberia, ninguém notaria. Mas eu imagino Jesus caminhando no deserto e falando: eu vou passar por Jericó. Ei, Jesus está passando por aqui nessa noite. Ele está aqui, querido. E aí surgiu um desejo em Zaqueu. Zaqueu teve um desejo, ele falou: eu quero algo que não são os tributos, não são os impostos do povo. Eu quero algo que não é ficar mais rico ainda. Aquele homem impopular, aquele homem que todos desejavam que nem existisse, agora ele tem um desejo. A fama de Jesus, ela se espalhou. A fama de Jesus não dependia de WhatsApp, não dependia de Facebook, não dependia de nada disso, YouTube, Netflix, nada disso. As pessoas comentavam: o Nazareno vem vindo para cá. Quem que é o Nazareno? Ele chama-se Jesus, dizem que ele é o Cristo, e ele faz milagres, coisas sobrenaturais. Você não sabe da maior, ele está vindo para cá. Imagina o espírito de Zaqueu, ele está vindo para cá. Hoje está tão fácil e nós temos tudo isso e não temos nada. Nós temos uma equipe de multimídia em nossa igreja, e ela tem alguns alvos de divulgação, e alcançamos milhares de pessoas, semana após semana.
Mas pessoas vêm e muitos não valorizam. Querido, Jesus está vindo, Jesus está chegando em Jericó. Eu ouvi as histórias, dizem que a primeira coisa que ele fez foi converter água em vinho numa festa. Eles não estavam preparados, e aí a alegria ia acabar, mas Jesus estava lá e a alegria não acabou, a festa continuou. Paralíticos, cegos, mortos ressuscitaram, comida foi multiplicada, alimentou milhares. Ele está vindo para cá. E aí eu fico imaginando, que importância tem isso? Que importância tem isso? Eu tenho dinheiro, eu tenho medo das pessoas, as pessoas não podem encostar a mão em mim, porque eu sou uma autoridade romana aqui. Elas têm que se dobrar ao que eu falar, porque se elas não se dobrarem, vai chegar o dia de cobrar os impostos de novo, e aí eles vão ver, precisam me paparicar, precisam fazer o que eu quero. Esse era Zaqueu, filho. Mas Jesus está vindo, e diz assim no verso de número 3: ele queria ver Jesus. Talvez você está aqui nessa noite para ver algo. Alguma coisa trouxe você aqui, provavelmente o desejo de ver as mulheres chegando. Que momento incrível. Mas Zaqueu também queria ver algo. Ele queria ver Jesus. Será que ele é o Cristo que os profetas falavam há mais de 400 anos atrás? O Filho de Deus. Mas Zaqueu, querido, ele vai enfrentar duas dificuldades, dois problemas para poder ver Jesus. Primeira dificuldade é a seguinte: onde Jesus estava havia multidão, não havia 2, 3, não havia um grupo grande como você tem aqui nessa noite, havia muito mais. Sabe abertura de Copa do Mundo? Sabe abertura de Olimpíada? Só que sem TV, você tendo a chance de ver ao vivo, era mais ou menos isso. Imagina as ruas lotadas de pessoas, não sei se haviam calçadas, querido, mas se tivesse, estava lotado e já tinha gente na rua, sentado na guia, na rua, querendo ver, um empurrando o outro, multidão, todo mundo queria ver o homem que fazia o sobrenatural, todo mundo queria ver ele. Além desse problema da multidão, tinha uma segunda dificuldade. Zaqueu, ele era baixinho. Zaqueu, ele não tinha uma estatura igual o Gabriel que está aqui à frente, o Sandrão. Ele não tinha essa altura privilegiada de alguns. Ele era baixinho. Com certeza, se ele chegasse lá e quisesse exigir alguma coisa, né? Quando está o povo junto, querido, ninguém vê o que faz ali. Não adiantava ele brigar, querer forçar a entrada dele ali, ninguém dava passagem. Zaqueu. E aí, existe um momento que eu chamo de repente do Zaqueu. Por que de repente? Porque existe um momento em que dentro da mente do Zaqueu acontece uma coisa, querido. Existe algo que começa a mudar dentro do Zaqueu. Ele era rico, ele era um homem de status, de poder. Ele poderia simplesmente falar: Jesus, deixa isso para lá, eu tenho mais o que fazer, vou cobrar os meus impostos. Não, existe algo que muda aqui, muda no coração desse homem. E de repente ele já não está mais ali preocupado com o dinheiro que ele tem. De repente ele já não está mais preocupado com o que vão dizer. O grande Zaqueu, homem rico, olha aqui o cobrador-chefe dos cobradores. Não, agora ele não é mais o chefe. Verso 4: assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, porque Jesus ia passar por ali.
Agora, talvez lendo isso aqui sem muita atenção, se coloque no lugar. Você detém algum cargo de chefia na empresa que você trabalha? Imagine as pessoas que você dirige, vendo você subir numa árvore, porque você é baixinho, porque você não consegue encontrar um espaço. Motivo de risos. Pessoas apontando: olha lá o Zaqueu, veja ele lá em cima. Eu vejo esse ato de Zaqueu como um ato de desespero. Ele queria ver, mas não conseguia. Ele poderia seguir, mas não queria seguir a vida como ela estava. Ele queria algo diferente. Aí ele não se importa com risadas, ele não se importa com o que os outros estão pensando. Ele simplesmente sobe na árvore. É como se ele estivesse dizendo assim: olhem para mim, eu sou baixinho mesmo, viu? Eu não consigo olhar aí onde vocês estão olhando. Vocês estão rindo de mim? Não tem problema, podem rir de mim, mas eu vou ver ele passar. Não importa o que vocês pensam, eu vou ver Jesus passar. E aí ele vê mais ou menos o caminho que Jesus iria fazer, a multidão fechando as ruas, e ele fala: é nessa árvore que eu vou subir. E ele sobe, cara. Existem pessoas que não pagam o preço de ver Jesus, talvez com medo de perder sua posição. Ao invés de olhar para Jesus, ele está olhando para a direita, para a esquerda, para o lado, para trás. O que vão dizer? Mais um que se dobra, coitado, mente fraca, massa de manobra, povo fraco. Tem pessoas que não têm um encontro com Jesus com medo do que os outros vão dizer, dos dedos que serão apontados. Virou cristão, agora virou crente. Está em cima dessa árvore aí fazendo o quê? Sabe, hoje você não precisa subir em uma árvore. Eu tenho uma boa notícia para você, porque quando Jesus ele voltou aos céus, ele subiu aos céus, ele mandou o Espírito Santo dele. E quando o Espírito Santo do Senhor ele está no lugar, você não precisa subir numa árvore para vê-lo, porque ele está aqui. Ele está nesse espaço, querido. Ele está aqui, ele quer entrar dentro da sua vida, ele quer estar dentro de você. Jesus disse: convém que eu vá ao Pai, porque se eu não for, Ele não virá. Ele quem? O outro, que é igual a mim na essência. O Consolador. O Consolador está aqui, querido. Ele quer consolar o seu coração, Ele quer consolar a sua vida. Suba na árvore. Feche seus olhos. Por que você não sobe na árvore para a sua vida, para você ter um relacionamento real com Jesus? O que falta? O que impede você? Talvez você não tenha uma multidão que te impede. Talvez você não tenha uma estatura baixa. O que te impede? O que te impede de pagar o preço de subir a árvore e não se importar com o que os outros vão dizer, simplesmente subir para contemplar o Mestre, para ver Jesus? Oh Deus, nos livra de um sacrifício que não nos custe nada. Eu não quero, papai, oferecer para o Senhor a minha vida sem que isso me custe nada. Eu quero pagar o preço, eu quero contemplar a tua face. Se necessário for subir na árvore, eu subo na árvore, mas eu não vou perder essa chance. Eu não quero viver como eu vivo hoje, não quero continuar como as coisas continuam hoje. Eu sei, papai, que o Senhor me criou para algo além, me criou para dar um passo além. A vida não pode ser só isso que eu vivo hoje. Ei, deve ter alguma coisa a mais. Ei, filho, eu quero dizer para você que tem algo a mais. E esse a mais é o Senhor Jesus, que quer morar no seu coração para todo sempre. Ei, Ele quer ser o dono do seu coração.
Sobe na árvore. Pode abrir seus olhos, querido. Suba na árvore. Pague o preço. Não se importa, deixa para lá, deixa de lado esse negócio de status. Isso não vale nada. Como diz o paizão, o pastor Devanir, daqui 100 anos não importa quanto dinheiro você teve, que carro você teve e andou, onde você comia, almoçava, o tamanho da sua casa, quanto dinheiro você tinha na sua conta bancária. Daqui 100 anos isso não vai fazer a menor diferença. Zaqueu pagou o preço, querido. Ele escolheu se aproximar de Jesus. Sabe, essa é uma escolha que todos nós precisamos tomar em algum instante da nossa existência. Escolher nos aproximarmos de Jesus. Porque quando você escolhe se aproximar de Jesus, acontece o verso 5. A atitude de Zaqueu, ela chamou a atenção de Jesus. Fez algo diferente, chamou a atenção de Jesus para ele. Talvez nem era essa a intenção, não sei, creio que não. Ele queria ver. Ele desejava algo mais na sua vida. Então acontece o verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para o alto, olhou para cima daquela árvore e falou assim: Zaqueu, desce depressa. Cara, se você pagar o preço de subir na árvore, Jesus ele vai chegar embaixo da árvore que você subiu e ele vai falar assim: ó, desce depressa. Tem mais para você. Não fica vivendo das migalhas que caem. Só caem as migalhas e você só se alimenta dessas migalhas. Eu tenho mais para você. Desce depressa daí. Chega de ficar aí nessa árvore e as pessoas rindo de você. Chega de viver sozinho. Chega de voltar para casa à noite e não ter com quem comer, não ter com quem se alimentar. Chega, Zaqueu, chega, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Hoje eu quero ficar na sua casa. Sabe, talvez você não entenda bem esse negócio de hoje eu quero ficar na sua casa. Querido, a gente está no século 1. Não há hotéis, Hilton, Palace, não tem? Não tem nada disso. Quando chegava um mestre de destaque, de renome em uma cidade, normalmente as pessoas que tinham, sabe, status assim, ligado à área daquela pessoa, eles tinham uma prioridade para poder recebê-la em sua casa. Então, Jesus ele era um mestre. Provavelmente quem vai receber Jesus, é o professor da lei que cuida da sinagoga de Jericó. Vai ficar na casa do professor da lei. Porque, sabe, né? O professor da lei sabe tudo. Eles na mesa vão discutir os detalhes sobre o mundo espiritual. Não, ele vai ficar na casa daquele escriba de Jericó ali, aquele escriba famoso. Diz que ele já copiou todo o Antigo Testamento mais de 100 vezes. Ele conhece muitos livros de cor. Acho que é na casa dele que Jesus vai ficar. Às vezes nós presumimos algumas coisas. Nós achamos assim: Jesus ele olha para o Marcão. Para mim ele não vai olhar. Coitado do outro irmão lá no fundo. Não, ele só olha para esse. Sabe, uma palavra muito preciosa do pastor Domingos da PIB de Marília, ele fala assim: Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem. Ele te ama, Ele se importa com você. Ele só está esperando você subir na árvore e você fazer alguma coisa para demonstrar o que você sente por Ele. Uma entrega.
Mas eu tenho uma novidade para aqueles que achavam que ia ficar no escriba. Eu tenho outra novidade para aqueles que pensavam que ia ficar lá no professor da lei, da sinagoga de Jericó. Não! Jesus não veio para ficar naquela casa. Ele caminhava pelo deserto e ele lembrava, ele conhece todas as coisas e ele falava: será que o Zaqueu vai ter coragem, papai? Será que ele vai subir naquela árvore? Será que ele vai subir na árvore, pai? E aí ele para embaixo da árvore e o Zaqueu está lá em cima. E aquilo que ele já conhecia desde a eternidade, ele vê acontecendo. Ele está em cima da árvore. Ei, desde a eternidade o Senhor sabia que você ia estar sentado aí hoje. Ele sabia que ia ter uma multidão. Só que é necessário fazer algo. E ele fez, Zaqueu chamou a atenção de Jesus. E Jesus chegou ali e olhou para o alto e viu Zaqueu. Sabe, a sensação que eu tenho de Zaqueu subindo naquela árvore, eu tenho a Luísa, presente de Deus para mim e para minha esposa maravilhosa. E a sensação que eu tenho de Zaqueu subindo naquela árvore, sem se importar muito para as risadas, para o que o pessoal que estava ali em volta dele ia pensar, eu fico imaginando a Luísa, minha filha, num lugar mais alto, e ela vê o papai. Papai. E aí sabe o que uma criança faz quando vê o pai e ela está num lugar mais alto? Ela se joga em cima do pai. Ela se joga, ela pula. Por que a criança se joga? Porque ela olha para o pai e fala: ele vai me segurar. Ele vai me segurar. Ei, o Zaqueu está lá em cima da árvore, as pessoas estão rindo dele. Ele sabia que quando ele descesse daquela árvore, as coisas não seriam iguais. Agora ele é o Zaqueu que subiu na árvore. O Zaqueu é o anão que tem dinheiro, mas grande coisa, teve que subir numa árvore. Você não acredita? Outro dia o Zaqueu subiu na árvore aqui, porque ia passar um mestre aqui, ele não conseguia ver. Você acha que aqui se prestou o cidadão? Ele sabia que quando ele descesse daquela árvore, já não ia ser a mesma coisa. As pessoas iam apontar para ele, mas ele subiu assim mesmo. E Jesus vê ele ali em cima, querido. Sabe, Jesus, enquanto ele entrava na cidade de Jericó, enquanto ele caminhava pelas ruas, eu imagino as ruas tomadas de pessoas. Ele olhou muitas pessoas também olharam para Jesus. Ele passava e via as pessoas. Mas quando ele chegou embaixo da árvore, ele olhou para Zaqueu de um jeito totalmente diferente. Zaqueu não era mais um na multidão. Zaqueu era alguém que pagou o preço para se aproximar. Ele queria mais do que só ver Jesus. Ele entregou tudo que ele tinha: fama, status, dinheiro. Sabe, à medida que Zaqueu deu um passo na direção de Jesus, Jesus também deu um passo na direção de Zaqueu. E agora, o grande mestre da lei, que tem andado pelas cidades, pelo país todo, fazendo milagres, curas, ordenando ao vento que se cale, multiplicando pão e peixe, que andava sobre as águas, vai ficar na casa do Zaqueu. Vai ficar na casa daquele que pagou o preço de subir lá e entregar o seu status, a sua arrogância, o seu orgulho próprio. Ficou lá. No primeiro passo que ele deu para subir na árvore e as risadas começaram, ficou lá. Nós temos Jesus aqui hoje. Você não precisa subir na árvore como ele subiu. Basta que você aceite ele no seu coração. Porque quando você recebe Jesus, você dá um passo na direção de Jesus, sabe? Jesus, ele não vai alcançar só você.
Porque ele poderia chegar e falar: Zaqueu, eu te abençoo, eu louvo ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, meu Pai, pela sua vida. Mas ele fala assim: convém que eu vá para a sua casa hoje. Ei, se você aceita Jesus, o impacto não é só em você, é em toda a sua casa. Toda a casa recebe a presença de Jesus quando um abre o coração para recebê-lo. Você é prova disso, você está aqui. Talvez você nunca entrou numa igreja, mas alguém que você ama muito está chegando daqui a pouco e falou: por favor, vai me receber. Ei, tem uma outra pessoa que ama muito, Jesus ama muito você. E você está aqui não é um erro, não é um acaso, não é sorte. Não é tempo de se importar com o que os outros vão falar. Não é tempo de se importar com a opinião. Ei, isso é você e Deus. É como se o tempo tivesse parado e na vida daquele homem só tivesse uma árvore e o mestre chegando. Não tem mais nada. Jesus não escolheu aqueles que tinham o poder, a autoridade espiritual. Ele escolheu aquele que estava com o coração quebrantado. É assim que Jesus age. Não adianta parecer bom, não adianta parecer que é o cara, não adianta. Lembra no começo, Jesus, Jesus significa não fumar, não beber, não usar drogas. Mas Jesus é mais do que isso. Porque quando Jesus, ele se aproxima de alguém, isso gera um efeito, isso causa algo. O primeiro passo para a mudança de Zaqueu foi quando ele começou a subir naquela árvore, mas agora já subiu. E a gente vai ver o efeito disso na vida daquele homem. Diz o verso 6 que ele desceu rapidamente e recebeu o mestre com alegria. Ei, o povo começou a se queixar, agora estão se queixando de Jesus. Ele vai se hospedar na casa de um homem pecador. Se Zaqueu não estava preocupado com o que os outros estavam falando, você acha que Jesus se importa com o que dizem sobre você? Ele te ama, Ele morreu por você, e pode ter certeza, faria tudo de novo por você. Não se importa, deixa para lá. Mas olha essa pessoa, olha o cabelo dela, olha o jeito que ela se veste, olha a vida que ele já teve, olha onde que ele frequenta, olha o que ele faz. Jesus veio para os que estão doentes. Eu estou doente, eu não sou perfeito, eu preciso da presença do Senhor na minha vida, mas nunca é o suficiente. Queira mais, almeje mais, tenha mais sede, porque aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe. Mas quem nunca pede, quem sempre fica assistindo como multidão à distância, não tem Jesus dentro da sua casa. Sabe aquela coisa que talvez passou no coração de quem estava ali naquela multidão? Eu devia ter subido na árvore, ele ia para minha casa, eu devia ter feito algo, não fiz nada. Sobe hoje, sobe agora, entrega. Não se preocupe com o que vão dizer de você. Se preocupe com Jesus. Se preocupe com o Deus Todo-Poderoso. E aí, querido, eu queria compartilhar com você o último ponto dessa palavra. Porque, como eu gostaria de conhecer os detalhes.
A palavra diz que Zaqueu desceu do alto daquela árvore, desceu e recebeu Jesus com alegria. Então eu fico imaginando os dois caminhando, e Zaqueu falando: por aqui, mestre, a minha casa é por aqui. Entra na minha casa, papai. Entra aqui, vem por esse lado. Papai, me perdoa, eu não consegui preparar a casa. O senhor vai chegar, ó, não tem festa. Eu queria ter contratado uma banda para tocar, instrumentistas tocando algo, ter preparado uma comida como o Senhor merece, mas eu não estava preparado. Mas para o Senhor eu vou fazer o meu melhor. Imagina ele chegando na casa, falando para os empregados: hoje Jesus está na nossa casa. Prepare o melhor, aquele bezerro, prepara ele, mata agora, traz aqui. A palavra não nos fala o que aconteceu enquanto esperavam a comida ser preparada. A palavra não nos fala o que eles conversaram, quais foram os assuntos. Imagine, querido, traga a sua mente. Você já recebeu alguém na sua casa? O que você faria? Qual seria a sua atitude quando alguém muito importante chegasse na sua casa? Você ia querer fazer o melhor. E ele, tenho certeza que assim o fez. Correu. Não sei se Jesus contou piadas à mesa, se ele tinha senso de humor ali e fez todos rirem, mas eu sei que a presença de Jesus naquele lugar, ela foi incomparável. Sabe, talvez você já teve momentos muito especiais na sua vida, uma formatura, casamento, o nascimento de um filho, uma promoção no seu serviço, em que as pessoas olham para você e valorizam quem você é, e talvez elas aplaudem você e olham para você e falam assim: parabéns. Aquele homem que estava muito tempo sem ter nenhum tipo de reconhecimento, agora ele está de frente para aquele que é a fonte de toda a vida, e ele está na frente dele ali. Olha, a palavra não nos fala o que aconteceu, quais foram as conversas, mas a palavra nos traz uma coisa, querido. Acontece uma coisa sobrenatural ali. Aquilo que começou naquele de repente, em que Zaqueu resolve subir naquela árvore, agora não fica só no ato, numa atitude. Agora diz ali que Zaqueu, ele se coloca em pé. Verso de número 8: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Ei, quando você está dentro da sua casa, as pessoas te conhecem. Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, aqueles que trabalham talvez dentro da sua casa, eles te conhecem. Eles sabem quem você é. Talvez aquele que você tenta aparecer lá do lado de fora, da porta de fora da casa para lá, é um. Agora da porta de fora para cá, as pessoas da sua casa sabem quem você é. E diz ali que ele se coloca em pé. Talvez as pessoas dentro da sua casa só ouviram dizer que o Zaqueu, ele subiu numa árvore, mas agora ele está querendo fazer algo para mostrar também para a sua família inteira que ele não é igual. Não importa se vão rir de mim, mas diz assim no verso 8: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. Se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Ei, quando você tem um encontro com Jesus, você não fica igual. Não dá para ser a mesma coisa, não dá para parecer que está igual. Ele está dizendo assim, ó: metade do que eu tenho, aquilo que eu valorizei durante tanto tempo, aquilo que eu quis, me transformei num traidor para conseguir.
não me importa. Metade eu vou dar para os pobres, é deles. E mais, eu sou um cobrador de impostos. Talvez eu usei a minha autoridade para poder exigir, extorquir, apertar os outros. Mas eu não quero mais isso para mim. Se alguém eu extorquir, eu vou devolver 4 vezes mais. Ei, você está aqui diante do Senhor, está ouvindo a palavra de Deus, e quando ela entra no seu coração e ela faz morada, isso gera mudança, isso gera transformação. As pessoas vão olhar para você e falar assim: alguma coisa diferente aconteceu. Por isso que quando alguém fala de Jesus, os outros falam aqui porque ele não faz isso, ele não faz aquilo. É porque o que aconteceu dentro do seu coração, quando Jesus se tornou dono do seu coração, isso faz com que as coisas que os outros veem não tenham mais importância. O que acontece fora de você é só reflexo daquilo que você já vive aqui dentro. Ele paga o preço. Naquele dia Zaqueu compreendeu que devia entregar o que tinha de mais importante, não os bens, não o status, não a função, não o que os outros olhavam para ele e valorizavam. Mas Zaqueu entendeu aquele dia que ele precisava entregar o coração dele para Jesus. Aquele amor de Jesus dentro da sua casa, talvez não apontando-lhe o dedo, sentado ali perto dele, simples. Jesus não é difícil, querido. Jesus não é Deus de complicação. A gente complica tanto isso. Mas o que Jesus espera da sua vida, da minha vida, é simplesmente alguém que se entrega, que fala assim: ei, eu não quero mais ter o controle, chega. Não quero mais eu tomar as decisões aqui, com medo do meu status, do meu nome, da minha arrogância, do meu orgulho pessoal, do meu dinheiro, do meu carro, da minha casa. Isso não importa mais. Agora é eu contigo, Pai. Queria que você fechasse os seus olhos nesse instante e ouvisse essa canção. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Quem sabe pode cantar. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te seguir. Ei, querido, se você deseja, vem aqui à frente e peça. Entra na minha casa, poderoso. entra na minha vida do teu povo, Pai. Mexe com a estrutura. Tem esperança para você. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Todo poderoso.
Sara todas as feridas. Aleluia. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Aleluia, Pai. Faz um milagre em nós, Deus. Vem mesmo, Pai, com teu poder e autoridade sobre o teu povo. Ei, querido, Jesus já estava vendo você antes mesmo de você começar a se arrumar para vir aqui hoje. Assim como ele estava lá no meio daquele deserto, vários quilômetros no sol, para chegar em Jericó, e ele falava assim: ah, Jericó, você não vai ser lembrada só pelas muralhas, não. Você vai ser lembrado por um homem que vai ter a vida transformada, Jericó. Oh, papai, ele vai estar em cima daquela árvore, Deus. Eu sei, papai, que ele vai estar lá, ele vai quebrantar o coração dele. E Jesus chegou em Jericó, e quando ele parou embaixo daquela árvore, ele estava lá em cima. Ei, Jesus está vendo você aqui, ele está vendo o seu coração. Porque Jesus não é como o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o seu coração. Ei, Deus. Pai. Pai, nós cremos que o Senhor quer fazer com o teu povo nessa noite, assim como aconteceu ali. E a bênção não vai vir só para a vida do Zaqueu, mas toda a família vai ser impactada pela presença do Senhor ali, papai. Aleluia. Talvez você já ouviu essa canção por várias vezes, mas você não conhecia a história de Zaqueu. Então, se você conhece essa letra, louve desde o começo. Como Zaqueu. Ei, suba. Eu quero sobe, subir. Filho, sobe. Deixa pra lá. O mais alto orgulho, não precisa que disso. eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Se coloque em pé e louve ao Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Clame, querido, Ele está ouvindo você pedir pelo milagre sobre a sua vida. Hey! Faz um milagre em mim. Clame de novo. Yeah!
Faz um milagre em mim. Ele vê você na árvore. Faz um milagre em mim. Entra na minha Casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. O teu povo se reúne aqui, papai. Transforma mesmo. Mexe com a estrutura. Tira do lugar. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Ei, Faz um milagre em mim. tem jeito pra você, querido. Tem jeito sim. Faz um milagre em mim. Aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. Honra, louvor, adoração ao Senhor. Tu és digno. Ei, papai maravilhoso. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Pode ir voltando para o seu lugar, querido. Meu Deus.